Educação. Sempre é bom falar de educação e falar da nossa Universidade Latino-Americana, a nossa UNILA, que tem aí um novo mandatário. Isso mesmo. Na última quarta-feira, o professor Gleison Pereira de Brito tomou posse como reitor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA. A cerimônia foi realizada no auditório do Ministério da Educação, lá em Brasília, e o professor da Federal, o Gleison é professor da Federal desde 2013, atuando nas áreas de fisiologia endócrina e do metabolismo. E ele já está aqui e vai conversar com a gente sobre a sua gestão frente à UNILA. Bom dia, professor Gleison. Muito bom dia, Paulo, Moacir, Renata. Satisfação estar aqui, agradeço também o espaço que a Rádio Clube sempre tem dado aí para a nossa instituição. Satisfação também encontrar o professor José Afonso aqui, um intrépido defensor aí da nossa Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Bom, seja bem-vindo. Gleison, primeira pergunta é um marco, né? Essa nova reitoria é um marco democrático para a UNILA, eu acredito, e eu gostaria de perguntar para você sobre isso. Você e seu vice, o professor Luiz Garcia Acevedo, são os primeiros representantes eleitos na universidade. O que isso representa, tanto para os acadêmicos quanto para a instituição propriamente dita? Certo, Renata. As universidades, quando elas são fundadas, no primeiro momento, elas não têm ainda um corpo acadêmico grande o suficiente para poder proceder a um processo eleitoral da sua própria gestão. Então é natural que no início você tenha a gestão que é indicada diretamente pelo governo federal. A gente chama de reitores pro tempores. Então a UNILA foi fundada lá em 2010. De lá para cá a gente teve 3 mandatários, 3 reitores pro tempores. O processo que aconteceu no ano passado, finalzinho de 2018, então foi o primeiro processo eleitoral que a instituição conseguiu implementar. Esse processo ele levou então quase 10 anos e aconteceu no momento em que nós estamos aí atingindo em torno de 5 mil discentes e aproximadamente 1.000 servidores, né? Misturando aí os professores e os técnicos administrativos. Esse processo eleitoral, então ele traz para a universidade alguns significados muito importantes do ponto de vista principalmente de independência. Quando a gente submete ao governo federal uma lista tríplice, ou seja, com os nomes daqueles que se submeteram a esse pleito, e o governo federal acata essa lista e publica, então, um desses membros como o representante da universidade, ele está dando o seguinte recado para a comunidade: olha, vocês são uma universidade autônoma, independente, toca o barco, a UNILA é reconhecida pelo governo federal, é uma instituição nacional e a gente entende que é uma ferramenta estratégica para o Estado brasileiro. Então fortalece a democracia, fortalece a instituição e, mais do que tudo, fortalece aqui também o papel da UNILA na região, integrando o município Foz do Iguaçu, Tríplice Fronteira e a representação dela também para a América Latina, evidentemente. Professor Gleison, você terá 4 anos aí pela frente na sua gestão, junto com a sua equipe. Qual vai ser o foco da gestão a partir de agora? Olha, nós temos aqui uma situação bastante peculiar na UNILA, que foi lá atrás, em 2010, o planejamento de um campus universitário que foi desenhado pelo Oscar Niemeyer. Por uma série de razões, uma série de problemas aí, esse campus hoje ainda não foi concluído e ainda demanda um valor assim bastante volumoso para chegar a concluí-lo no desenho original, né? Então eu costumo dizer que o maior desafio da nossa gestão é infraestrutura, né? Eu vou usar aqui as palavras inclusive do professor José Afonso. Foz do Iguaçu agora tem um ponto de encontro, né? A feirinha. Mas as universidades, os campos universitários costumam ser nas cidades pontos de encontro também da comunidade. Porque os campos universitários são abertos. As pessoas vão para lá dentro do campus, fazem seu exercício, sua caminhada, participar das atividades de extensão da universidade e ele realmente vira um fenômeno de integração social. Então uma das nossas principais metas é conseguir autonomia em infraestrutura, é ter o nosso primeiro campus próprio. Nós vamos continuar trabalhando aí para solucionar o problema da obra Niemeyer, mas nós já temos como meta e vamos apresentar ao Conselho Universitário logo nas primeiras reuniões a proposta de construção de um campus ali na Avenida Tancredo Neves, onde hoje está sendo terminada a moradia estudantil, que a gente acredita esse ano ainda deve ser concluída e provavelmente o ano que vem os próximos calouros já possam passar ali os primeiros meses da sua chegada em Foz do Iguaçu na moradia até que eles consigam depois se estabelecer na cidade. Essa é sempre uma dificuldade, né, dos estudantes, chegam na cidade pela primeira vez, até encontrar um local, a universidade precisa ter uma moradia, isso é fundamental. Então ela vai ser concluída e
deve ser inaugurada ainda esse ano, para que no ano que vem os calouros possam entrar. Nesse campus, nesse terreno, a gente tem um espaço bastante significativo que pode ser implementado um campus universitário. Essa é uma das principais metas. Uma meta paralela que nós temos é a reforma administrativa, né, com um olhar para a universidade, um olhar operacional sistêmico. A gente está levantando todo o desenho operacional da universidade para poder redesenhá-lo e fazer com que a universidade funcione de fato como uma máquina funciona. Cada peça integrada com a próxima, para que os processos eles transitem em fluxos lógicos e fluxos racionais, para que a gente consiga distribuir os recursos humanos que a gente tem da maneira mais efetiva e eficaz possível, e também os nossos recursos econômicos. Nós estamos entrando aí numa situação bastante peculiar do ponto de vista econômico e financeiro, né? E a universidade precisa também dar agora uma atenção especial para essa questão. Como se ajustar, quais são as políticas de austeridade que a gente pode implementar, e isso passa pela reforma administrativa. São 2 pontos que a gente tem colocado como frente de batalha para a nossa gestão. Bom, a missão institucional da universidade é de formar recursos humanos aptos a contribuir com a integração latino-americana, com o desenvolvimento regional e com o intercâmbio cultural, científico e educacional aqui da América Latina. Quais serão as ações e a linha de trabalho para que a situação seja ainda mais próspera nesse quadriênio? Perfeito. Essa missão, Renata, ela parte do princípio que a UNILA tem uma política de reservar 50% das suas vagas para estudantes da América Latina como um todo. Hoje nós temos aqui quase todos os países representados, nós também temos países de outros continentes. Nós temos uma proposta de atração também de refugiados e também de indígenas aldeados. Então nós ampliamos um pouco. Hoje nós somos mais do que a América Latina, né? Nós temos todos os países da América Latina e mais Ásia, temos África também, que estão aqui conosco participando dessa experiência peculiar e fantástica que é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Então a gente acredita que tem que fortalecer a política de atração. É 50% no papel, mas a gente hoje tem em torno de 30%. A gente precisa ampliar isso, a gente precisa atrair mais pessoas da América Latina para a gente conseguir chegar nesses 50%. A ideia inicial da UNILA era de 10 mil alunos, hoje a gente tem 5. Então a gente tem pelo menos 50% para crescer ainda em termos de vagas estudantis. E para isso acontecer, a gente tem um processo de seleção internacional e a gente está trazendo também uma proposta inovadora, que é incluir nos nossos processos de seleção, que incluem a seleção internacional e o famoso SISU, um modelo de seleção que as universidades usam no país todo, mas também um vestibular focado na tríplice fronteira. Ele vai se somar aos demais, uma parte das vagas que é reservado a esse vestibular, e esse vestibular seria divulgado aqui na região da Tríplice Fronteira, para atrair as pessoas aqui do Paraguai, aqui da Argentina, aqui de Foz do Iguaçu também. Não apenas para atrair as pessoas das três regiões, mas a gente acredita que esse vestibular também vai fomentar, inclusive, uma mudança até no perfil de quem se interessa pela universidade, porque às vezes o trabalhador, por exemplo, ele está fora da dinâmica do SISU, fora da dinâmica do Enem, não está acompanhando esse fenômeno porque não está mais fazendo o segundo grau. Quando ele vê a chamada de um vestibular, é mais uma oportunidade que ele tem para tentar se inscrever e vir também experienciar aí o ensino superior. Nós temos também uma série de propostas que tem a ver com a excelência e na qualidade acadêmica, que evidentemente implica diretamente nesse aspecto, porque a gente precisa também, enquanto instituição universitária, formar com qualidade. Nós recebemos aqui esses alunos de toda a América Latina e depois devolvemos profissionais. Então voltam para os países engenheiros, voltam médicos, voltam arquitetos, voltam filósofos, voltam historiadores, e essas pessoas vão para os seus países desempenhar as suas funções. Então a gente também precisa aqui, uma questão que a gente está colocando como frente de batalha, é finalmente concluir o nosso corpo docente. Nós ainda precisamos ampliar o corpo docente, tem uma demanda de vagas docentes ainda, e já vamos de imediato também articular com o Ministério da Educação, levar esses dados de maneira bastante detalhada e tentar fazer com que o Ministério libere as vagas que a UNILA ainda tem. Isso foi negociado quando a UNILA foi criada, um certo número de vagas para a instituição, a gente ainda não conseguiu todas. E para que a gente consiga essa liberação, então nós vamos fazer essa política de maneira bastante intensa para complementar, para tentar dar esse direcionamento e potencializar esse papel da missão da UNILA.
Reitor, é notável, né, a relevância da universidade, da UNILA aqui, não só para Foz, para a região, como os demais países. Acho que qualquer cidade do Brasil gostaria de receber a UNILA, assim como qualquer universidade federal gostaria de se instalar numa região, né, diversificada e entrelaçada como é Foz do Iguaçu. Mas o que a gente nota é que há um certo estranhamento ainda entre a cidade e a universidade, né? Inclusive com muitas críticas em determinados momentos por parte da população em relação à universidade, né? Muitas delas bastante injusta, diga-se de passagem. O que o senhor pretende fazer na sua gestão para melhorar essa relação, ampliar esse contato com a comunidade iguaçuense? Perfeito. Veja só, eu recentemente fui ali perto de casa numa farmácia, precisava comprar um remedinho pro meu filho que estava gripado. Na hora que eu entrei, o balconista falou: "Ah, você é o novo reitor da UNILA?" Até tomei um susto, né? Não era pessoa pública antes. Falei: "Sim, isso mesmo." E aí, a senhora que estava ao lado dele falou assim: "Olha, eu vou te dizer, hoje eu não colocaria meu filho para estudar na UNILA." Eu falei: mas por quê? E aí foram 30 minutos de conversa. Olha. Saindo dali, ela queria colocar o filho para estudar na UNILA. O que a gente tem percebido? A gente tem percebido que a gente precisa melhorar nossa comunicação com a cidade. A gente precisa aumentar nossa penetração no tecido social. E para isso a gente vai implementar uma política muito forte de comunicação com o município de Foz do Iguaçu, com os atores locais de Foz do Iguaçu. Eu quero estar circulando, quero estar presente por exemplo, nos atores públicos, constantemente conversando com a prefeitura, com a polícia, conversando com os diversos atores que atuam aqui na gestão do município de Foz do Iguaçu, mas quero estar presente também próximo dos bairros, nas associações de moradores. Quero levar informação sobre o que é a UNILA, o que a UNILA faz. Nós já temos alguns trabalhos sendo feitos com bastante sucesso. Nossa Secretaria de Comunicação Social, por exemplo, tem agora um trabalho que, voltando ao tópico anterior, nós estamos ali constantemente na feirinha. Na feirinha a UNILA coloca ali um stand e faz a divulgação dos seus cursos, a divulgação das suas atividades internas. Eu acho que isso é importantíssimo para que comece a quebrar um pouco esse paradigma de que a Universidade Federal da Integração Latino-Americana teria algum tipo de viés político partidário, algum tipo de ideologia. Isso não existe. Isso não existe. A comunidade é plural, tem pessoas de todos os matizes ideológicos. Na UNILA tem pessoas à esquerda, tem pessoas ao centro e tem pessoas à direita. A gestão da universidade, ela é apartidária. A gestão não tem partido. A gestão quer fazer a universidade ofertar o melhor serviço público possível para os moradores de Foz do Iguaçu, para os moradores da Tríplice Fronteira e para a América Latina como um todo. Essa é a nossa meta, a nossa missão, uma gestão baseada em indicadores, baseada em metas, como deve ser a gestão de qualquer ente público, com responsabilidade fiscal e com responsabilidade na prestação dos serviços. Nós entendemos que esse aspecto da comunicação seria um aspecto chave, um aspecto, digamos assim, de frente. Eu vou dar um exemplo de alguma coisa que a gente tem visto aí nos últimos dias, em função de recentemente, né, o tema universidade ter vindo à tona na mídia, na publicidade. Em todas as universidades a gente às vezes vai ter situações de que membros da academia podem ter algum tipo de conflito com, por exemplo, as Forças Armadas, por exemplo, né? Algum problema relacionado às vezes ao uso de algum tipo de entorpecente, às vezes algum problema relacionado com alguma situação que gerou atividade policial, e às vezes pode ter um membro de alguma universidade ali. Isso acontece no Brasil inteiro. Por quê? Porque pessoas estão relacionadas às instituições em qualquer região do mundo, em qualquer situação do mundo, e dentre os membros de uma comunidade qualquer, você tem pessoas de várias personalidades. Se você pega todas as situações em que envolveu a comunidade da UNILA ao longo dos seus 10 anos de existência, em algum momento teve alguma situação que foi pra mídia, aluno da UNILA fez isso, aluno da UNILA fez aquilo, professor da UNILA fez isso. Tem. Se você procurar, você vai encontrar. Quantas pessoas são? Vamos contar todos, os 10 anos, vamos contar todos. Não dá nem 5% da nossa comunidade. Nós temos uma comunidade de mais de 6 mil pessoas. Então a gente tem que tomar sempre muito cuidado para não fazer generalizações, ok? E muitas vezes, claro, eu estou só falando em linhas bem gerais a respeito dessas coisas que saem na mídia, sem entrar no mérito se elas são verdadeiras ou não.
Vamos supor que tudo fosse verdade e que a imagem da UNILA de alguma forma tivesse miscuída com essas questões. Elas não representam 5% da nossa comunidade. A gente tem que então imaginar que 5.999 pessoas estão lá ainda fazendo seu trabalho no dia a dia, dando a formação necessária, fazendo sua pesquisa, né? E esse é o papel da universidade, é formar pessoas com qualidade para que elas possam voltar para o mercado de trabalho e para a América Latina e levar o nome do país, o nome do Brasil para a região. Perfeito, Gleison. É uma injustiça mesmo, né? E eu acredito que essa questão do vestibular da Tríplice Fronteira vai colaborar bastante para essa aproximação aí da população. Agora eu queria saber o seguinte, na sua posse, você esteve em Brasília, na presença do ministro da Educação. Houve algum encaminhamento para a liberação de recursos para a UNILA, cortados ou contingenciados recentemente? Olha, infelizmente ainda não, Renata. Nessa posse nós não tivemos a possibilidade de apresentarmos as nossas propostas de gestão. Foi um evento, na verdade, bastante rápido, né? Foram 8 reitores empossados nesse dia. O ministro da Educação, neste momento, não abriu agenda para uma audiência com os reitores empossados. E então a gente ainda não tem uma resposta para essa pergunta. O que eu posso te dizer é o seguinte: nós já temos compilado uma proposta relacionada à infraestrutura e à apresentação das nossas peculiaridades enquanto universidade que precisa do governo federal, porque é o nosso principal financiador, e também proposta de inovação até na captação de recursos. Nós queremos apresentar ao Ministério. Veja só, a UNILA hoje ela é a maior pagadora de aluguel da rede de instituições federais de ensino superior. E o contingenciamento, se ele se mantiver tal qual o governo está propondo, na realidade o que acontece é que nós não poderemos avançar na nossa proposta de deixar de pagar o aluguel. Enquanto nova gestão, nós queremos propor em 4 anos pelo menos 50% de redução disso. Dependendo das negociações que nós conseguíssemos avançar com o Ministério, seria possível chegar a 100%? Seria até possível. Dependeria aí da boa vontade do Ministério da Educação de também avançar nesse fomento. Nesse momento, se o contingenciamento permanecer, a gente não conseguiria avançar. Nós vamos levar essa proposta para que a gente consiga alterar esse quadro. O Conselho Universitário da Universidade, a semana que vem, vai se debruçar sobre o orçamento. Então, uma comissão foi formada, essa comissão apresentou uma proposta de redução orçamentária para se adequar ao contingenciamento, e ele vai votar esse contingenciamento. Mas é uma situação que reduz as possibilidades de ação da universidade em termos de atividades de ensino, pesquisa e extensão, mas reduz também em termos da possibilidade de investimento em infraestrutura. Nós também temos propostas bastante sólidas para ampliar um pouco reduzir um pouco essa dependência financeira, né? Que inclui, por exemplo, a prestação de serviços, captação de recursos próprios na área que nós temos know-how, ensino, pesquisa e extensão, e, evidentemente, trabalhar em 2 frentes, a política e a frente também da sustentabilidade. A frente política está lá em Brasília, a gente foi em Brasília agora fazer a nossa posse, já circulamos, conversamos com os 3 senadores da República, conversamos com alguns deputados, então nós precisamos articular, por exemplo, para trazer emendas parlamentares para a nossa instituição, mas nós precisamos também aqui fazer uma política de controle minucioso dos gastos, né? Reduzir gasto de luz, por exemplo, fazer uma política para reduzir gastos com compra de passagens, fazer uma política aqui para que a gente tenha uma austeridade interna e que os gastos correntes da universidade também possam ser baixados. Então acho que tudo tem que ser feito ao mesmo tempo para a gente conseguir se ajustar e caminhar. Professor, eu gostaria de voltar, a gente está se encaminhando para o final da entrevista, mas eu gostaria de tocar novamente na questão do campus universitário. O senhor colocou como uma questão central para a universidade e de fato é. Eu pergunto, qual que é a sua proposta para essa sede que começou a ser concluída e parou, né, que está localizada lá dentro da usina de Itaipu? Qual é a destinação que o senhor pretende dar a ela? Perguntaria, dentro da mesma questão, o senhor se referiu a uma nova sede, a um novo campus ali na Tancredo Neves, junto com as moradias, né, no antigo Hotel Salvatim.
Quanto custaria essa obra? Já existe essa previsão, e de onde o senhor pretende retirar os recursos para fazer essa construção necessária, e pediria uma atualização em relação ao processo jurídico movido pelas empreiteiras, né, que teve um ganho de causa numa primeira decisão judicial de primeira instância, né, em que um juiz federal determinou o pagamento de 35 milhões para as empreiteiras, ainda relacionada àquela demanda do campus dentro da Itaipu. Gostaria que o senhor desse uma geral aí sobre tudo isso pra gente. Tá certo, um apanhado geral então. Ali com relação ao campus Niemeyer, então nós temos um levantamento do nosso pessoal de obras ali da universidade, e o levantamento que eles nos trazem hoje, de quanto seria necessário para concluir a obra no seu desenho original, ok? É um valor que não seria viável hoje concluirmos a obra, principalmente porque a gente está falando em épocas de contenção de gastos, mas também porque mesmo sem falar na contenção, esse valor ainda é bastante exorbitante. O valor que nós temos aí, aproximadamente, ele ultrapassa os 500 milhões de reais para concluir a obra no seu desenho original. O que nós, enquanto nova gestão, estamos buscando de imediato, né? Havia um processo de tentativa de negociação aí com outros atores, principalmente Itaipu Binacional, para a aquisição desse prédio. Então nós vamos sentar com esses atores, vamos conversar, vamos ver em que nível estão essas negociações. A gente ainda não conhece os detalhes, né, dos trâmites, vamos verificar até que ponto isso já avançou e vamos analisar. Vamos analisar também uma outra informação que nesse momento nós não temos um número. Qual é o custo para terminar a obra como ela está? Parar a construção, não ir até o modelo original que foi desenhado, mas o esqueleto como está, fecha-se e passa a se usar. Qual é o valor? Esse valor a gente ainda não tem em mente. Essas duas possibilidades são aquelas que a gente vai ter que analisar e ponderar para ver qual que é a melhor saída para a instituição. O custo-benefício e a melhor saída. Nós temos aí a proposta do campus lá no prédio, lá na Tancredo Neves, porque a gente sabe que qualquer solução que nós possamos aventar aqui para o prédio Niemeyer provavelmente não é de curto prazo, mas nós queremos reduzir o gasto com aluguel o mais rápido possível. Então nós estamos fazendo um desenho, pegamos aí com base no que algumas universidades vêm fazendo, e as universidades vêm sendo bastante austeras nesse sentido, construindo prédios bastante funcionais. Então são prédios em torno de 2 andares, aproximadamente 30 salas de aula cada um, com um espaço também adaptado para laboratórios, um espaço que pode ser os gabinetes dos professores. Essa é a nossa ideia, a nossa proposta, de em torno de 5 milhões cada um desses prédios. Então, se a gente for conseguisse levar a cabo, né, todo o desenho que seria necessário para completar o campus inteiro dentro ali desse novo prédio, isso seria algo em torno de 40 milhões. Então, estamos falando de 500 para 40, ok? E isso, 5 milhões ao ano, né? Ao ano. Então, cada ano, gradativamente, pouquinho em pouquinho, vamos construindo e ganhando autonomia. E nesse meio tempo, a gente vai também batendo lá na porta de cada um dos nossos 33 deputados em Brasília e articulando emendas parlamentares para que a gente possa concluir esse processo, né? Com relação ao processo, isso está em fase de recurso, né? Então, também eu posso te atualizar em um novo momento, mas ainda está tramitando nas vias jurídicas aí necessárias. Bom, quero agradecer em nome de toda a nossa bancada aqui, Gleison, muito obrigada. Essa é a primeira entrevista pós-posse, né? Então eu gostaria de agradecer também esse privilégio, né, de poder conversar contigo pela primeira vez. Aproveitar também para que você passe ao professor Luiz Garcia Acevedo os nossos parabéns, a gente faz votos de que seja uma gestão próspera. Aproveito para agradecer também o Ramon Fernandes Lourenço, secretário de comunicação da Unila. Obrigado pela presença, tá aqui só de olho na nossa conversa. E eu gostaria de estender o convite, então, para que a transmissão do cargo oficial, né, no caso perante a comunidade e tudo mais, vai acontecer agora no dia 27 de junho, às 19 horas, no auditório do Jardim Universitário da Unila, que fica na Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, 1000, no Jardim, no lote Universitário das Américas,
Jardim Universitário. Então vai ser uma cerimônia aberta à população e que seja uma gestão muito próspera aí para a Unila e que a gente, de fato, que a comunidade integre mais e faça e valorize essa instituição tão rica e com professores, projetos, enfim, que como o Paulinho disse no começo da entrevista, que qualquer outra cidade do país talvez fosse querer ter essa faculdade aqui, essa universidade. Então é isso, vamos encerrando o bloco. Pois é, agradecer aí a presença mais uma vez do reitor e que tem aí uma gestão de muito sucesso perante a Universidade Latino-Americana. Marco Zero, onde tudo começa.